temos observado muitos médiuns que querem a glória e o reconhecimento, Por que tantos médiuns desequilibrados? Por que tantos? Falta de estudo. Muitas vezes vaidade, não é? Muitas vezes a pessoa quer essa glória. Então nós precisamos entender que a mediunidade, ela tem um campo de ação, como diz Leon Denis. O trabalho na mediunidade com Jesus é esse trabalho de doação. Muitas vezes o médium, assim que começa no exercício da faculdade mediúnica, já fica aspirando escrever um livro, ser autor, porque isso traz fama, isso aí as pessoas ficam sendo visadas, ficam sendo chamadas, convidadas. Então isso tudo atrai muito as pessoas, mas a falta de estudo é a parte mais importante. Participar de grupos de estudos é fundamental. As casas espíritas hoje, na sua grande maioria, eu tenho andado aí pelo país todo, através do convite das federativas ou não, e vejo que as casas mantêm esses grupos de estudo. E isso é importantíssimo, porque no contato com os companheiros é que nós vamos trabalhando essa questão quando o médium quer se projetar. E depois aí o que acontece? Quando, o próprio Allan Kardec fala isso, quando tem muita pressa em publicar qualquer tipo de comunicações que chegaram por esse médium, ele quer logo publicar, o que vai acontecer? Acaba sofrendo tantas críticas que depois esse médium desaparece vamos dizer, do movimento. Isso nós temos visto, sim, muitas vezes. Agora tem outros que estão se mantendo. Por quê? Porque muitas vezes mensagens antidoutrinárias que trazem situações não tão baseadas na codificação, essas criaturas acabam vendendo seus livros porque o povo também não estuda. Então, as pessoas não tendo conhecimento, se colocam um nome mais conhecido, com uma projeção ou com qualquer outra coisa, aí o pessoal compra, acha que aquele livro é realmente sério, e isso, infelizmente, o nosso movimento está apresentando. Mas vamos estudar, não vamos esmorecer, vamos levar adiante, compreendendo que isso é sempre assim. Agora, na primeira parte, ali na introdução, nós vamos encontrar Allan Kardec explicando sobre a universalidade do ensino dos espíritos. Isso é importantíssimo, deveria ser estudado em todas as casas espíritas, porque, como diz o próprio Allan Kardec, quando a pessoa recebe uma mensagem ou um livro, ou ela também está escrevendo por ela mesma, e ela tem dúvidas se aquilo é uma coisa correta, se é fiel à doutrina, se é autêntica, o que ele deve fazer? Recorrer à maioria, o critério da maioria. Se a maioria aprovar, está aprovado. Se a maioria recusar, está recusado. E essas obras, muitas delas que andam aí, foram desaprovadas pela maioria. Então, é o critério da universalidade do ensino dos espíritos. Muito obrigado. Humberto, a pergunta é a seguinte: na sua opinião, de que forma, no campo mediúnico, o espiritismo será o futuro das religiões? Pergunta delicada, mas ao mesmo tempo bem clássica, né? Quer dizer, se o espiritismo é o futuro das religiões, eu entendo essa afirmação como estando totalmente conectada ao tríplice aspecto da doutrina, né? Então nós temos que enxergar nesse futuro das religiões, ou nas religiões futuras talvez, porque pode surgir outras com o passar do tempo, nós temos que enxergar os aspectos morais e espirituais, os aspectos científicos, né? Essa religiosidade futura, ou essas religiões do futuro, elas têm de estar a par da ciência da sua época, daquilo que de melhor existe de entendimento da natureza, da psicologia humana, da realidade da vida, e elas têm que ter uma integração filosófica desses dois lados, porque são dois aspectos muito diferentes da mente, da vida humana, né? A religiosidade e a ciência. Essa integração, ela é difícil, ela só pode ser feita através de uma filosofia robusta, uma filosofia
filosofia bem concatenada, bem urdida, que vai conectar os elementos poéticos, os elementos sentimentais, os elementos morais e os elementos até de transportes místicos, transcendentes da vida humana, com o outro lado que é mais analítico, lógico, rigoroso, sistemático. Essa ligação, ela geralmente na cultura humana não tem sido feita, e ela é feita extraordinariamente pela doutrina espírita. Então, acho que uma das formas do espiritismo influenciar nas religiões futuras é através desse exemplo, né? Essa influência modelar e exemplar da forma como ele estrutura as suas ideias. O que isso tem a ver com a mediunidade, né? Alguém vai perguntar. A mediunidade, ela é um elemento dentro da doutrina espírita. Claro que é um elemento central, óbvio, mas ela é um elemento. Então nós não devemos nunca focar tanto nos objetos, e sim nos métodos. Os métodos, as posturas, as práticas, é aquilo que Kardec nos legou de melhor, aquilo que ele, com muito cuidado, com muita paciência, soube extrair de uma diversidade de espíritos superiores, muito bem preparados, muito bem informados, né? E moralizados também. Então, a gente deve entender que no futuro, talvez a prática mediúnica ela não vai ser exercida exatamente como os espíritas a exercem hoje, né? Nós podemos nos renovar dentro do movimento espírita e outras religiões podem continuar seguindo a sua especificidade de contato com o mundo transcendente, a sua maneira. Mas os métodos, os critérios, o rigor com que Kardec fazia, com que o modelo espírita geralmente faz o tratamento da mediunidade, acho que isso é o que provavelmente deve ficar de legado a todas as tradições espiritualistas para daqui a pouco, para ser otimista. Nossa Elia, vamos lá. A prática da evocação em reuniões de desobsessão estaria errada? A prática da evocação nas reuniões chamadas de desobsessão estariam erradas? Depende de que tipo de evocação, eu não estou entendendo bem. Talvez as pessoas imaginem que colocar o nome num livro, um papel, numa caixinha, qualquer coisa, seja uma evocação indireta. Não sei se seria isso. Ou uma evocação propriamente direta a espíritos. Nós não evocamos, não é? Eu penso que o meio espírita, de uma forma geral, não evoca nas reuniões de desobsessão espíritos obsessores. Nós temos que entender que a casa, ela tem uma equipe espiritual. A reunião tem uma equipe espiritual específica. E essa equipe espiritual que programa. Não somos nós encarnados que programamos quais os espíritos que vão comunicar, quantas vezes o médium vai receber, quanto tempo vai levar uma comunicação, quanto isso, quanto aquilo. Quem sabe disso é a equipe espiritual. Quando a equipe de encarnados chega à reunião, nós chegamos, mas não sabemos desses detalhes. A parte dos encarnados é marcar a data, toda semana, no dia tal da semana, o horário. Existem aqueles fatores que são próprios da equipe encarnada. E existem aquelas condições que são da equipe espiritual. Portanto, não adianta fazer uma evocação, quem sabe meu pai pode comunicar, o pai às vezes está para outro lado, não quer comunicar, ou qualquer outra coisa assim. Existem uns fatores que impedem muitas vezes que o espírito se comunique, mesmo que seja evocado, porque ele não está às vezes em condições, nós não sabemos em que condições estão os espíritos no plano espiritual, nós não sabemos a programação de cada um deles, então evocar não seria razoável. Outra coisa é que o eixo das reuniões mediúnicas atualmente mudou, não é mais de pesquisa, é de terapêutica, vamos dizer terapêutica espiritual, para atender espíritos enfermos, para atender pessoas obsidiadas, mudou totalmente, que não era o trabalho realizado por Allan Kardec, porque, como eu disse aí, né, durante a nossa conversa, ele teria que fazer pesquisas, era o propósito dele, ele era um missionário da terceira revelação, e
por isso, evocando aqueles espíritos, a equipe de Allan Kardec, a equipe da Terceira Revelação de Espíritos estava ali para trazer aqueles que seriam necessários para os depoimentos. Vemos no livro aí, é muito importante conhecer o Céu e o Inferno, que é pouquíssimo citado e pouquíssimo lido. O Céu e o Inferno é um dos melhores livros. Inclusive, nós vamos encontrar na primeira parte, capítulo 7, o fantástico Código Penal da Vida Futura, que são 33 itens. Vamos encontrar na segunda parte 66 comunicações de espíritos dando depoimento para nós sabermos como os espíritos se encontram no mundo espiritual. Espíritos suicidas, criminosos arrependidos, criminosos endurecidos, espíritos sofredores, espírito que desencarnou no hospital, ainda muito jovem. Portanto, ali nós temos um conjunto de ensinamento muito grande. E esses casos todos eram evocados ou por Allan Kardec ou algum outro grupo espírita que mandava para Allan Kardec uma correspondência para dizer que lá se manifestou-se um espírito assim, assim, assim. E Kardec colocava essa comunicação para ser analisada. Se fosse aprovada, participava, então, ou participou, foi concluída no Céu e Inferno, ou foi incluída na Revista Espírita. Por isso é que as evocações não são mais realizadas naquele tipo de trabalho de Allan Kardec e hoje em dia também nas reuniões de obsessão. Quem aconselhou isso em primeiro lugar foi Emmanuel. Mas antes de Emmanuel, o próprio Leon Denis diz, e isso está escrito no livro No Invisível, que no grupo dele não realizavam as evocações. Muito obrigado. Humberto, segura essa aí. Os gregos, dentro da compreensão de religião, iniciavam as mulheres com 50 anos em diante. Mas a expectativa de vida à época não era de 40 a 45 anos? Essa é a dúvida. Então, nós às vezes unificamos os grupos, né, dos escravos e dos homens livres, que naturalmente tinham expectativas de vida muito diferentes, por conta dos rigores da escravidão em trabalhos às vezes forçados demais, em ambientes insalubres. Era natural a morte entre os 20 e os 30 e pouquinhos anos de idade. Já os homens livres, que tinham o privilégio de desfrutar, né, do privilégio, né, desse trabalho escravo, não tinham esse tipo de desgaste, muitas vezes viviam 70, 80 anos. Então Sócrates viveu 70 anos, Platão viveu 80, né? Então não é raro nós encontrarmos em um povo antigo, entre os chineses, os judeus também, indivíduos que chegaram à idade mais avançada ainda naquela época, apesar da ausência da medicina e de todos os problemas. Então nós podemos imaginar que sim, eram raras as pessoas, claro que eram muito mais raras do que hoje as pessoas que atingiam 70, 80 anos, mas havia um número considerável dessas pessoas, sim. Valeu, obrigado. Nossa, Elia, mais uma aí, ó. Em que medida as doenças psicossomáticas, como depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, estão relacionadas com a mediunidade? Primeiramente, mediunidade não é doença, não é transtorno. Mediunidade é o estado do espírito imortal que vem com essa tarefa, que tem essa condição e tudo mais. Para não confundirmos qualquer outro tipo de situação de transtornos mentais, especialmente com mediunidade estuante. A mediunidade, ela traz inclusive até uma melhor saúde para aquele que a está exercendo com todo o amor, com toda a doação. No caso dos transtornos mentais, eu escrevi um livro sobre isso, Transtornos Mentais, uma leitura espírita. O que é que acontece? Muitos dos transtornos mentais têm uma certa semelhança com processos obsessivos, especialmente, e o Dr. Jorge Andréa, recém-desenvolvido,
desencarnado, né? Tem mais ou menos, acho que ainda não tem nenhum ano, né, que ele desencarnou, né? Então, doutor Jorge Andréa, pois é, muito querido também nosso. E doutor Jorge Andréa, ele tem obras muito interessantes, esclarecedoras, e ele fala assim que entre os sintomas da obsessão e sintomas de transtornos mentais, muitas vezes estão imbricados, ele usa essa expressão, porque tem semelhanças. Agora, como eu trabalho no atendimento fraterno há mais de 50 anos, quero dizer que na Casa Espírita já existia atendimento fraterno, sempre existiu. Não tinha essa denominação, não foi sistematizado, não foi preparado do jeito que é hoje em dia. E havia na casa assim, por exemplo, chegava uma pessoa passando mal, chegava uma pessoa chorando, alguém falava assim, chama a dona fulana para ela atender, chama o seu fulano. Sempre havia, ou era o presidente, ou era o médium, ou era alguém que fazia o atendimento. Não tinha essa expressão, não existe. Com o passar dos anos, atualmente, de uns tempos para cá, foi então programado isso, e foi muito importante, é muito importante esse atendimento fraterno. Mas eu já sempre fiz atendimento fraterno. Houve uma época da minha vida que alguém falou assim, a Sueli já pode, deixa a Sueli ir lá atender essa pessoa. Eu estava muito nova ainda, mas eu já tinha um conhecimento, já tinha meus filhos. Não precisa ter filho para dizer que pode fazer atendimento fraterno. Porque eu falei assim desse jeito, pode até parecer, né? Mas então eu quero dizer o seguinte, que tem que ter um certo amadurecimento. E outra coisa, conhecer a doutrina. É muito importante. E por isso, então, eu tinha essa condição de fazer o atendimento. Acontece que eu comecei a observar casos de transtornos mentais. Mas como médium, ao atender a pessoa, eu percebia, às vezes, a presença do obsessor. Às vezes próximo, às vezes distante. Ou às vezes meu mentor me esclarecia. Assim, mentalmente, sem que eu desse a menor expressão para que a pessoa soubesse disso, né? Que a gente não vai dizer. Mas eu tive casos de pessoa que chegou lá na nossa casa espírita, isso há 30 anos atrás, e falou assim, olha, dona Sueli, eu vim aqui te falar uma coisa. Fui lá naquele centro espírita, falaram que eu tenho 60 obsessores. A pobre da criatura tinha um obsessor para 2 meses, um por dia. 60 obsessores. E então chegou lá assim, né? E, então, às vezes, aquilo que é passado para a pessoa é dessa maneira. Mas entre os transtornos mentais e o processo obsessivo, pode acontecer certa semelhança. Inclusive também na questão neurológica quando a pessoa tem convulsões. Aí, é o espírito obsessor, pode ser que sim, pode ser que não. Geralmente, se a pessoa está tendo convulsão e fala alguma coisa, porque no processo de convulsão sem presença de obsessor, ela não fala nada, mas quando tem obsessor, dá uma certa aparência de uma convulsão neurológica, vamos dizer assim, mas o espírito está falando, então tem ali um espírito falando qualquer coisa, eu quis jogar ela no chão, ou isso, ou aquilo e tudo mais. Então nós precisamos ter esses critérios, esse cuidado. Agora é muito difícil realmente fazer essa distinção, mas durante os anos todos eu quero chegar nessa conclusão para vocês, que eu observei que nos transtornos mentais, em 90% deles tem a presença de um espírito obsessor, ou provocando ou agravando. Respondi? Respondido. Eu preciso perguntar, porque às vezes eu vou saindo para outros lados e não lembro nem se eu respondi. Não, mas tá bom. Respondi? Então pronto. A pessoa pergunta o que ela pergunta, a senhora responde o que der. Vamos lá. Não tem problema não. Humberto, essa é para você, vamos lá. A civilização no Egito é extremamente fascinante. Agora, como espírita, e embora tenha noção de história, gostaria de saber se toda aquela organização foi mais influência espiritual ou há alguma explicação sobre essa grandiosidade? É uma ótima pergunta também. A gente precisa sempre se lembrar de que a razão, ela é uma ferramenta universal
disponível a todos nós, né? E que nós, através da racionalidade, nós resolvemos os problemas da vida humana. Então, muitíssimas vezes, aqueles avanços muito impressionantes que saltam aos olhos, eles decorrem do fruto do uso do exercício normal do aperfeiçoamento das técnicas, das ideias, dos processos, das palavras, do discurso, das leis. Então nós não podemos diminuir, depreciar, claro, o valor do trabalho, do esforço humano. Muito pelo contrário, o Espiritismo ele a todo momento sugere que, embora haja inspiração constante e generalizada, né, muito difundida, a espiritualidade também não tem nenhum interesse em diminuir os méritos próprios do sacrifício do esforço humano. Então, o nosso trabalho, como Einstein dizia a respeito das suas grandes ideias, né, 99% transpiração, esforço, trabalho normal, sacrifício, estudo, pensamento, meditação, reflexão, e 1% é aquele algo mais, aquele pulo do gato, aquele salto, né, para além da nossa capacidade, do nosso talento, né, mas que não pode ser confundido com o trabalho que nós fazemos. Então, seguramente, se eram espíritos adiantados, já com noções de tecnologias e de psicologia, de medicina, eles fizeram esse esforço, essa evolução toda pelo seu mérito próprio, ao longo de milhares de anos, que seja em outro planeta, alguma coisa assim, e trouxeram esses conhecimentos para os aplicar ali na situação que eles estavam. Eram seus talentos adquiridos. Em um ou outro momento eles podem ter recebido, provavelmente receberam inspirações especiais, até porque a espiritualidade também tem interesse em que aqueles povos deixassem uma marca no mundo, criassem a civilização, deixassem o legado da matemática, da linguagem, né, coisas que o Egito deixou para nós, né, assim como os outros povos, né, podemos citar aqui quase todos os grandes povos antigos, nos deixaram alguns conhecimentos que nós utilizamos e aplicamos ainda hoje. Beleza. Não seria? Olha, essa pergunta ela parte de uma afirmativa, assim, ó. Por que Emmanuel era tão rude com Chico Xavier e não o permitiu nem cuidar de sua catarata e poder se cuidar melhor? Exigia dele de forma muito rude trabalho incansável, porém discordante com a misericórdia de Deus. Olha, eu não acho que ele era rude com o Chico. É rude a expressão que a pessoa usou. Emmanuel sempre foi severo. Agora, vocês fiquem sabendo que Joana de Anjos também é bem severa. Os mentores, eles são muito sérios, muito positivos. Não ficam como nós, isso assim, eu acho que você devia fazer isso, eu devia fazer. Sim, tem que fazer. Muito bem. Então, Chico tinha um compromisso junto com Emmanuel, programado no plano espiritual. É claro que muitas vezes Emmanuel estava ali, chamava atenção, porque Chico era uma personalidade muito suave. Então, às vezes, Chico amolecia um pouquinho por causa de uma pessoa, por causa disso, por causa daquilo e tal. Então, Emmanuel falava. Agora, com respeito ao problema do olho, nós não podemos falar uma coisa dessas, que Emmanuel não permitia que ele tratasse. De jeito nenhum. Quem somos nós para dizer que isso era assim? Às vezes, até aconselhava que tratasse. Pelo que sabemos, Chico foi muitas vezes ao hospital, passou por cirurgia, foi tratado de muitas maneiras. Aquilo que ficou realmente no problema do olho deve ser uma forma de expiação, de provação, não expiação, mas uma provação. Porque Chico uma vez falou assim, eu até gosto de ter algum tipo de coisa assim, porque todo mundo chega aqui com uma dor, e se eu tivesse aqui assim, tudo muito bom, o que eu ia falar com eles? Mas agora, como eu tenho também meu problema, eu sei o que é o problema do outro. Chico tinha essas saídas, essas formas de entender, de explicar e tudo mais.
acho que nós temos que ter cuidado para não ficarmos falando, não é, as coisas que me perdoe quem fez a pergunta, mas nós não podemos falar dessa forma, porque nós não sabemos o que está por detrás disso. Qual é o ângulo espiritual da questão? Como que aquilo veio para que Chico tivesse ainda para resgatar? Porque às vezes, meus irmãos, nós temos que saber o seguinte: quando se fala assim, fulano é tetraplégico, ou tem isso, ou tem aquilo, ou está numa cama, nunca levantou, porque ele foi um assassino, porque ele foi isso, porque ele foi aquilo, matou muita gente. Nós não podemos falar isso, porque existem espíritos que pedem para passar por uma prova dessa, para dar um salto de qualidade, porque eles querem melhorar, testar a sua renúncia, sua capacidade de sofrer em silêncio, sem se revoltar. Nós não sabemos, não podemos dizer, porque foi suicida, porque foi isso, porque foi aquilo. Quem somos nós para saber uma coisa dessas, não é? Portanto, nós não sabemos. Creio que Chico teve uma vivência maravilhosa, conseguiu superar a questão do olho, conseguiu superar, ele viveu 92 anos com o olho daquele jeito e tudo. Então, de maneira que ele venceu. E nós, às vezes, enxergamos a trave, uma coisa, aliás, um cisquinho no olho do outro, e não chegamos a trave no nosso. Então, precisamos olhar o que nós temos no nosso olho também. Obrigado. Humberto, essa é para você. Gostaria de saber sobre a obra do autor Lessing, que você citou. A obra de quem? A obra do Lessing, né? Aliás, Lessing. Há muitas recomendáveis, né? Mas, infelizmente, nenhuma obra do Lessing foi traduzida ainda ao português. Estão todos em alemão. A boa notícia que eu vou revelar aqui para vocês agora, eu acabei de traduzir a obra do Lessing do alemão ao português. Muito bom! A pedido da nossa genial amiga Dora Encontre, que também é um dos espíritos mais cultos, né, do movimento espírita. Então eu traduzi sob essa convocação da Dora Encontre e está lá para análise na editora, deve sair em algum momento para a gente agora, poder ler a obra em posso falar português. Uma coisa? Ele é professor de alemão, viu, gente? Quem quiser aprender alemão. Em Juiz de Fora. Então, olha só, essa pergunta foi mediúnica, então, né? Veio a calhar. Nossa, Eri, de novo para a senhora. Por que a eclosão da mediunidade sempre perturba? Por quê? A eclosão da mediunidade sempre. Olha, não é sempre. Eu tive o início da minha mediunidade foi de uma tranquilidade. Foi uma coisa assim. Eu escrevi um livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Porque ela sempre me trouxe um caminho para a felicidade. Um dos caminhos. Eu quero tirar essa ideia que mediunidade é sofrimento, é lágrima, é sacrifício. Quando o médium a pessoa é médium e tem uma vivência de sacrifícios, embora sendo médium, não é porque ele é médium, é que a vida dele, ele passa por provações, por expiações, e a mediunidade vem até para ajudá-lo. Nós não podemos pensar que mediunidade é para fazer o povo chorar, o médium chorar, o médium ter um sacrifício. Não, mediunidade é bela, é coisa boa, é para fazer a pessoa trabalhar nesse campo e depois se sentir leve, se sentir alegre, sentir a sua alma cantando de alegria. Isso é que é bom. Então, para mim, não que a mediunidade seja a principal coisa da minha vida, o meu principal foco. O principal foco é a doutrina. A mediunidade, ela é uma parte da doutrina. Agora, como o exercício da mediunidade sempre me enriqueceu muito, aí então eu vou dizer que a mediunidade é um dos caminhos para ser feliz. Leia o meu livrinho, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Bom, Humberto, vamos lá. Se a mediunidade percorre milhares de anos, por que só quando Kardec tomou conhecimento da mesma é que os espíritos puderam falar através das pessoas? Falavam antes? Como? Porque só depois é que se manifestaram abertamente. Falavam antes e continuam falando, inclusive fora do espiritismo, né? Em muitas religiões, eu diria quase todas, embora naturalmente
Algumas vão reconhecer a comunicação mediúnica como uma inspiração de um santo, inspiração angelical ou alguma outra forma, né? Visões de mandalas, visões em estado meditativo, em transe meditativo, né? De bodhisattvas, de Avalokiteshvara. Então, dependendo da sua tradição religiosa, você pode ter uma interpretação muito distinta do que está sendo visto. A própria visão, ela depende do seu patrimônio do inconsciente, aquilo que você ouve, o tipo de ideia que você tem, o tipo de sensação que você tem, é muito modulado pela nossa cultura e, claro, por experiências milenares dentro de uma cultura, da cultura indiana, da cultura tibetana, da cultura chinesa, vão permitir um tipo de expressão mediúnica muito diferente, assim como a expressão artística, assim como as ideias políticas da pessoa, elas também vão expressar aqueles séculos ou milhares de anos gastos num grupo que tem um padrão de pensamento, um padrão de sentimento mais ou menos uniforme. Bom, acho que essencialmente é isso, né? Então... Tudo bem, vamos lá. Ih, meu Deus do céu. Olha, vamos lá, para a senhora, Dona Sueli, preste atenção nessa, hein? Se no futuro os espíritos falarão conosco com maior frequência, como será a nossa privacidade, nossa individualidade? Não entendo bem como isso poderá acontecer. Os espíritos, eles respeitam a nossa privacidade, a nossa individualidade. Espíritos inferiores, claro que não respeitam. Agora, o que impede a um espírito inferior de ficar tomando conta da nossa vida, de ficar mais presente, tirando a nossa até privacidade, digamos assim, o ambiente? Se o lar tem ambiente mais elevado, se as pessoas oram, existe uma barreira vibratória. Esses espíritos não entram, não conseguem, porque tem proteção, porque se fosse assim, que caos seria? É claro, então, que existe uma proteção, que existe o impedimento, e mais adiante, quando os espíritos estiverem mais presentes e nós estivermos captando melhor, já é um mundo de regeneração, não é? As coisas já estarão melhores. Assim como o encarnado tem respeito pela privacidade de outro encarnado, também os espíritos respeitam da mesma forma. Como eu disse, menos os inferiores. Mas vamos manter o ambiente do lar. Claro que o ambiente de vícios, eles entram e ficam ali, participam, até incutem a ideia do vício, essa coisa toda. Mas se o ambiente é preservado de prece, oração, trabalho no bem, eles não entram. Bom, vamos lá, uma para Humberto agora. Ouvindo um programa de rádio, entendi que a emancipação da alma durante o sono não é algo tão comum. Não são todos que conseguem. É isso mesmo? Eu não diria que a pessoa não consegue, mas de fato não é uma regra a emancipação da alma. A alma, ela pode continuar junto ao corpo, regenerando as células e recapitulando coisas que aconteceram durante o dia, né? Os acontecimentos, as emoções, as coisas até vistas na televisão. É muito frequente a gente ter esse pseudo-sonho, né? Não é exatamente um sonho, mas é uma reprise daquilo que aconteceu durante o dia, os sustos, os probleminhas, a conta para pagar, o filme que você viu, e daí você fica, digamos assim, descansando a mente, mas de uma forma que às vezes não é nem tão agradável, porque a forma da mente se desfazer desses conteúdos é reviver eles em outras posições, enxergar aquilo que aconteceu de outros ângulos. A gente às vezes nem tem a sensação do sono profundo. A
emancipação da alma acontece quando nós temos aqueles sonhos que nós mesmos temos a sensação de que, olha, eu acho que foi um contato com a espiritualidade, eu acho que eu ouvi uma recomendação, acho que encontrei meu parente, meu amigo, etc e tal, ou aquele sono tão profundo que você não lembra de nada. Então você não registrou, o cérebro não registra quando o espírito retorna ao corpo, né, o que aconteceu, mas você acorda com a sensação de que foi reabastecido, revigorado, bem-estar, né, de que você não lembra de nada, mas tem a sensação de ter estado em algum lugar bom. Nossa, Eli, tem aqui algumas afirmações, é uma pergunta de um médium, que fala de alguns inconvenientes que ela sente. Eu vou... Falando o que? Fala mesmo. De alguns inconvenientes, mas eu vou falar direto a pergunta para não tumultuar mais. Como administrar a saída de fluido? Controlar a saída de fluido. Essa é a pergunta do médium. Como ela faz para controlar a saída de fluido? Olha, existem muitas pessoas que, ao contrário de outras, que, vamos dizer, já estão envolvidas com fluidos negativos, porque tem pensamentos negativos. Às vezes o médium ou uma pessoa sensível capta muito isso e, de repente, se sente mal, de repente começa a sentir, captar até mesmo alguns pensamentos também negativos. Então, isso pode acontecer e acontece realmente. Agora, todo o trabalho ligado à área espiritual, ligado a essa área também de controle até mesmo do campo físico, depende muito do controle do pensamento. Se a pessoa já acha que qualquer coisa eu capto o fluido de todo mundo, eu passo mal e tal, eu vai captando mesmo. Se a pessoa começar a entender que ela pode ter esse controle, mesmo que ela não atue numa reunião mediúnica, mesmo que ela não tenha uma noção se é médio, se não é, mas pode ter só sensibilidade, que aflorou, mas que não é para ser trabalhada mediunicamente, tudo isso varia muito. O que acontece? Prece, pensamento positivo, a certeza da proteção espiritual, a certeza que se encontrar uma pessoa que de repente está captando fluidos, porque aí no caso é a própria pessoa que capta o fluido negativo do outro. Agora, nesse caso, esse controle é exercido mentalmente, não tem outra forma. Se a pessoa frequentar uma casa espírita, melhor ainda, porque ali ela pode receber passes, fazer o tratamento fluidoterápico, porque o passe de dispersão de fluidos negativos que estão em torno da criatura vai ajudar muito, esses passes vão ajudar muito, e assim por diante. Mas que ela procure manter, já que ela sabe que tem essa facilidade, controlar isso. Aí vê assim, lá vem fulano, ou lá vem fulana, só vai falar coisa ruim. Aí entra numa... Eu estou falando que a pessoa faz isso, não estou falando que deve fazer isso, não estou falando que ela faz. Entra numa loja de pressa para não encontrar com aquela criatura. Mas, encontrando, vamos ter o pensamento de uma outra forma. Vem a pessoa, já começa na lamentação, já começa na reclamação, sobrepor a isso tudo, palavras mais benéficas, palavras mais positivas, porque esse controle é da própria pessoa. Não adianta o guia falar assim, controla aí, mas você vai ter que controlar, não é? E não ter medo também não, porque a proteção é muito grande, e recebendo essa proteção você fica mais, vamos dizer, segura, a pessoa fica mais segura e sabe que pode, então, superar isso. Não fique pensando coisas ruins. Eu tenho uma captação até por telefone. Se a pessoa telefonar e tiver com pensamentos e vibrações, eu capto isso tudo por telefone. Eu falo que antigamente a gente falava médium via Embratel. Falava assim, porque eu captava essas coisas todas. Mas agora, aí meu mentor falava, senta lá e vai ler uma página. Então, quando eu saía do telefone, assim, sentindo mal devido àquilo que a pessoa me passou, eu sentava lá na minha cama, abria o livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, abria o acaso, lia aquilo, fazia uma prece, passava tudo, 5 minutos já passou. Faça isso que vai passar. É uma forma de superar, de fortalecer. Muito obrigado. Bom, Humberto, essa última. Como espíritos do passado, do presente e do futuro, adquirindo muitos conhecimentos e desenvolvendo sentimentos, o que poderíamos acrescentar para maior desenvolvimento humano e espiritual na Terra?
Resposta curta é tudo. A resposta longa é a explicação da resposta curta. Ou seja, desdobrar que tipo de virtudes nós podemos desenvolver para potencializar, apressar a evolução na Terra. Porque seguramente, como foi falado aqui também, o mundo de regeneração é a mudança do nosso padrão vibratório. Mas o padrão vibratório, ele não muda se o nosso comportamento externo apenas mudar. É preciso que nós mudemos a nossa intenção, o teor dos pensamentos, dos sentimentos, né? Todo o campo da consciência, ele precisa estar mais harmonizado com as leis divinas, com as energias, né, divinas do mais alto. E essa transformação, ela só acontece através do desenvolvimento das nossas virtudes e a superação, a supressão dos nossos vícios. Então nós precisamos fazer reforma íntima, precisamos de alguma forma vencer os nossos maus pendores, as más disposições, as más inclinações e fazer aflorar aquelas forças da alma que a tradição espiritual e filosófica do mundo conhece muitíssimo bem. Os estoicos, ou então na época de Platão, ou os cristãos primitivos, eles tinham listas, ou elencavam as virtudes existentes. Geralmente coincidem essas listas, é mais ou menos o mesmo grupo de qualidades de caráter, né? Então, do ponto de vista mais comportamental, a honestidade, a justiça, falar a verdade, não enganar, não mentir. E do ponto de vista mais interior, a fé, né? A fortaleza de alma ou a grandeza de espírito. Quando você vê que alguém tenta te tirar do sério, te espezinhar, você pode literalmente, né, daí que vem o nome da virtude, grandeza de espírito, você pode ser maior do que isso, né? Você pode ser maior, mais maduro do que aquilo que tentam fazer contra você. Então essas virtudes que nós encontramos em todos os tratados éticos de qualquer época, de qualquer cultura, elas são o caminho que os sábios e os santos sempre encontraram para exercitar em nós a nossa luz interior, fazer brilhar a nossa luz interior, né? Isso é tudo, mas é muito difícil de fato, porque o entendimento das virtudes é difícil e a execução é 1000 vezes mais difícil. Mas nós não devemos nos preocupar demais com isso, nem nos apressar no caminho evolutivo, porque as circunstâncias, elas são favoráveis, né? Existe um planejamento melhor do que o planejamento que nós conseguimos fazer, e esse planejamento ele nos é oferecido gratuitamente, generosamente, misericordiosamente. Então, aos poucos, nós vamos seguir a correnteza natural do progresso, que é o único determinismo, né, que Deus impõe à criação. É o determinismo da evolução. Muito obrigado. Bom, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a presença de todos, agradecendo ao Humberto e à dona Sueli pelo brinde que nos deram aqui e passar a palavra para que cada um de vocês se despeça do público. Eu quero agradecer esse momento ímpar da nossa presença aqui, minha e do Beto, meu neto, como todo mundo já sabe, eu não canso de dizer. Muito bem, então, eu quero agradecer a vocês, a casa, ao nosso amado Leon Denis, que eu tenho certeza da presença dele, nos abençoando, nos envolvendo na sua bênção, na sua luz, na sua paz. Nós vamos para Juiz de Fora muito felizes, porque nos enriquecemos. Esse trabalho é muito mais compensador para nós dois, para aquele que está expondo, e nós nos enriquecemos muito. Por isso estou rogando a Jesus, o mestre dos mestres, que abençoe a todos, as casas aqui representadas, aos lares. Vamos orar pela paz do nosso Brasil, pela paz mundial, porque estamos necessitando da paz. Que Jesus abençoe a todos, e é com muito amor que eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Humberto. Não resta muita coisa a ser dita, né? Eu também agradeço muito o convite, fico muito honrado de estar aqui entre vocês, nesse clima muito agradável, muito harmonioso.
harmonioso, onde a gente recebe uma quantidade muito grande de carinho, de tranquilidade do coração, e pedir a Deus que abençoe a todos nós, que mantenha esse clima para o resto da semana.